Enquanto as luzes do paddock apagavam em Miami, uma conversa dentro da garagem da Audi começou a mudar completamente o clima da equipe. Porque, nas últimas 48 horas, o nome de Gabriel Bortoleto voltou a explodir nos bastidores da Fórmula 1. E dessa vez, não foi apenas pelo resultado final. Foi pela reação da Audi. Depois de mais um fim de semana caótico em Miami, marcado por problemas mecânicos, falhas de confiabilidade e até desclassificação na sprint, a equipe alemã começou a dar sinais muito claros de que enxerga o brasileiro como peça central do projeto para o futuro. E, honestamente, isso talvez seja ainda maior do que pontos. Porque a Audi sabe que entrou em uma das fases mais perigosas possíveis dentro da Fórmula 1, o momento em que uma equipe nova precisa evoluir rápido sem perder a direção do projeto. Só que no meio do caos, Bortoleto começou a chamar atenção exatamente pela estabilidade. Nos vídeos de análise mais recentes publicados no YouTube, vários comentaristas destacaram que o brasileiro vem conseguindo entregar corridas extremamente maduras, mesmo com um carro ainda inconsistente. E Miami virou praticamente a prova disso. O fim de semana começou horrível. Problema de motor, largada do fundo, dificuldade de equilíbrio, desclassificação na sprint e uma Audi novamente sofrendo para terminar sessões sem dores de cabeça técnicas. Mas aí aconteceu algo que mudou completamente a percepção da corrida. Mesmo largando praticamente sem expectativa, Bortoleto conseguiu recuperar posições de maneira impressionante durante o GP principal. E isso chamou muita atenção porque o ritmo do carro claramente não parecia competitivo o suficiente para aquela recuperação. A torcida brasileira percebeu imediatamente. Só que dentro da Fórmula 1, o que realmente chamou atenção foi outra coisa: a forma como ele pilotou. Sem exagerar desgaste, sem cometer erros sob pressão, sem entrar em desespero mesmo com um carro problemático. E esse tipo de comportamento pesa muito mais internamente do que o público normalmente imagina. Inclusive, nas últimas entrevistas, o próprio Bortoleto começou a falar de maneira extremamente madura sobre os problemas da Audi. Em vez de atacar a equipe ou demonstrar frustração exagerada, ele pediu paciência e explicou que dificuldades assim fazem parte do processo de uma fabricante nova na Fórmula 1. Isso foi enorme para a imagem dele. Porque uma coisa é ser rápido, outra, completamente diferente, é conseguir proteger o ambiente interno da equipe durante momentos difíceis. E aparentemente, a Audi valorizou bastante isso. Hoje mesmo, novas declarações vindas da equipe mostraram um detalhe muito interessante. O novo diretor de corridas da Audi destacou como é importante compreender a visão dos pilotos, principalmente de Bortoleto e Hülkenberg, no processo de evolução do carro. Pode parecer apenas uma frase comum, mas dentro da Fórmula 1, isso normalmente significa uma coisa: o piloto está ganhando influência técnica dentro do projeto. E considerando que Bortoleto ainda está no início da carreira, isso impressiona bastante. Aliás, existe um detalhe curioso acontecendo agora. Quanto mais a Audi sofre, mais o brasileiro parece ganhar respeito. Porque os analistas começaram a perceber uma diferença importante entre desempenho bruto e potencial real. Hoje, muita gente já entende que os resultados atuais talvez não reflitam o nível de performance que Bortoleto realmente está entregando dentro do carro. E isso muda completamente a narrativa. No começo da temporada, existia dúvida se ele conseguiria lidar com a pressão da Fórmula 1. Agora, a pergunta começa a ser outra: o que ele conseguiria fazer em um carro mais competitivo? E quando essa pergunta começa a surgir no paddock, o cenário muda rápido, porque confiança na Fórmula 1 é quase contagiosa. Engenheiros começam a ouvir mais, a equipe passa a construir mais ao redor do piloto, a mídia internacional aumenta a atenção, os patrocinadores observam, as comparações começam, e talvez a comparação mais importante seja justamente essa: Bortoleto não está parecendo um rookie comum.
Normalmente, estreantes oscilam muito emocionalmente quando enfrentam semanas ruins. Só que nas últimas corridas, o brasileiro demonstrou exatamente o oposto. Quanto maior o caos, mais frio ele parece ficar. E isso está começando a gerar comentários extremamente positivos em canais internacionais e análises recentes no YouTube. Agora, existe outro ponto gigantesco surgindo nos bastidores. Aparentemente, a Audi acredita que boa parte dos problemas atuais vem da juventude do projeto, especialmente da unidade de potência nova. O próprio Bortoleto comentou recentemente que a equipe ainda está entendendo vários comportamentos diferentes do carro e do motor. E isso é importante por um motivo enorme. Se os problemas forem realmente estruturais de início de projeto, existe margem grande para a evolução. Ou seja, talvez o desempenho atual da Audi ainda esteja muito abaixo do verdadeiro potencial da equipe. E se isso acontecer, o grid pode começar a mudar mais rápido do que parece. Porque numa Fórmula 1 tão apertada quanto a de 2026, pequenas melhorias fazem diferença absurda. Meio segundo transforma uma equipe do fundo do grid em candidata constante ao top 10. Agora imagine isso combinado com um piloto que claramente continua evoluindo corrida após corrida. É aí que a situação começa a ficar interessante. Muito interessante. Porque talvez estejamos vendo exatamente aquela fase silenciosa que acontece antes de uma equipe começar a crescer de verdade. Primeiro vêm os problemas. Depois aparecem pequenos sinais positivos. Depois surgem corridas de recuperação. Depois vêm resultados inesperados. E quando o paddock percebe, a equipe já virou ameaça. E olhando para os últimos dias, a sensação é que a Audi começou lentamente a entrar nesse caminho. Com dificuldades, sim. Com caos técnico, também. Mas agora com algo que talvez seja ainda mais importante. Um piloto em que claramente começam a confiar cada vez mais. E talvez o sinal mais forte dessa confiança tenha aparecido justamente longe das câmeras. Porque, segundo jornalistas presentes no paddock nas últimas horas, a movimentação dentro da garagem da Audi depois de Miami foi completamente diferente do que normalmente acontece em equipes pressionadas. Ao invés de clima de desespero, o ambiente parecia mais focado em entender detalhes específicos do carro. Isso pode parecer pequeno para quem vê de fora, mas dentro da Fórmula 1 existe uma diferença enorme entre uma equipe perdida e uma equipe que acredita estar perto de resolver o problema. E aparentemente, a Audi entrou no segundo grupo. Aliás, várias análises recentes começaram a apontar exatamente isso. Apesar dos resultados ainda modestos, os dados internos da equipe indicariam progresso em áreas críticas como gerenciamento energético e estabilidade aerodinâmica. Só que existe um detalhe muito importante aqui. Quando uma equipe começa a melhorar tecnicamente, o piloto normalmente é o primeiro a perceber. E foi exatamente aí que muita gente começou a prestar atenção nas entrevistas de Bortoleto. Porque mesmo reclamando dos problemas, ele começou a demonstrar um nível curioso de confiança no futuro do projeto. Isso apareceu claramente em declarações recentes, onde o brasileiro reforçou que a Audi ainda está em fase de aprendizado, mas deixou implícito que existe potencial escondido no carro. E honestamente, pilotos normalmente sentem quando uma equipe está indo na direção certa, mesmo antes dos resultados aparecerem. Eles percebem nas simulações, nos dados, no comportamento do carro, na resposta das atualizações, na confiança dos engenheiros. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo agora. Porque enquanto muita gente olha apenas para a tabela de classificação, dentro da Audi, a sensação parece ser outra. A equipe acredita que o projeto ainda está travado abaixo do potencial real. E isso torna tudo muito mais interessante. Especialmente porque a Fórmula 1 de 2026 virou um território extremamente imprevisível. As novas regras mudaram completamente o equilíbrio do grid. Algumas equipes acertaram conceitos logo de cara. Outras ainda parecem completamente perdidas tentando entender os próprios carros.
Só que em cenários assim, crescimento rápido pode acontecer de maneira quase brutal. Foi exatamente isso que vários analistas começaram a discutir nos vídeos mais recentes sobre a temporada. Uma equipe encontra uma solução aerodinâmica, outra resolve um problema de energia, outra melhora o equilíbrio em curvas lentas, e de repente, o grid inteiro muda. Talvez por isso exista tanta atenção em cima da Audi agora. Porque apesar das dificuldades, o time ainda demonstra sinais de evolução corrida após corrida. E no centro de tudo isso está Bortoleto. Aliás, existe uma informação que começou a circular fortemente entre comentaristas internacionais nas últimas horas. Alguns acreditam que o brasileiro vem entregando performances acima do que o carro realmente permite hoje. Isso é enorme, porque quando pilotos começam a superar o equipamento, o paddock percebe rapidamente. Foi assim com vários nomes. E existe uma cena específica das últimas corridas que resume perfeitamente tudo o que está acontecendo com Gabriel Bortoleto agora. Enquanto várias equipes desmontavam estratégias, trocavam informações freneticamente no rádio e tentavam sobreviver ao caos das novas regras, a câmera mostrou Bortoleto chegando aos boxes, tirando o capacete e indo direto conversar com os engenheiros olhando dados no monitor. Sem explosão, sem gestos exagerados, sem drama, só a análise. E isso chamou muito a atenção da imprensa que acompanha o paddock diariamente. Porque normalmente rookies ainda vivem. E existe uma cena específica das últimas corridas que resume perfeitamente tudo o que está acontecendo com Gabriel Bortoleto agora. Enquanto várias equipes desmontavam estratégias, trocavam informações freneticamente no rádio e tentavam sobreviver ao caos das novas regras, a câmera mostrou Bortoleto chegando aos boxes, tirando o capacete e indo direto conversar com os engenheiros olhando dados no monitor. Sem explosão, sem gestos exagerados, sem drama, só a análise. E isso chamou muito a atenção da imprensa que acompanha o paddock diariamente. Porque normalmente rookies ainda vivem a Fórmula 1 em modo sobrevivência emocional. O nível de pressão é tão absurdo que muitos pilotos passam meses tentando apenas não afundar mentalmente. Mas com Bortoleto, o comportamento parece diferente. Existe uma sensação crescente de controle. E talvez isso explique por que o respeito interno dentro da Audi continua aumentando tão rápida. Nas análises mais recentes publicadas por jornalistas europeus, vários profissionais começaram a destacar justamente a relação entre Bortoleto e o lado técnico da equipe. Segundo essas análises, os engenheiros valorizam muito a clareza das informações passadas pelo brasileiro durante sessões difíceis. E aqui está um detalhe importantíssimo que pouca gente fora da Fórmula 1 percebe. Pilotos que ajudam no desenvolvimento do carro costumam se tornar extremamente valiosos para projetos de longo prazo. Porque uma equipe nova não precisa apenas de alguém rápido, ela precisa de alguém capaz de acelerar o crescimento técnico do time inteiro. E, aparentemente, a Audi acredita que encontrou isso. Aliás, quanto mais o tempo passa, mais começa a surgir uma comparação interessante nos bastidores. Alguns comentaristas já dizem que Bortoleto demonstra características de pilotos conhecidos por construir projetos dentro da Fórmula 1. Não apenas correr, construir. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas, porque alguns pilotos conseguem performar apenas quando tudo está perfeito. Já outros conseguem crescer junto com a equipe durante anos difíceis até transformar o projeto em algo competitivo. Foi assim com Alonso em certos momentos. Foi assim com Verstappen no início da Red Bull moderna. Foi assim com Hamilton em fases importantes da Mercedes. Claro, ainda é cedo para qualquer comparação gigantesca, mas o simples fato desse tipo de conversa começar a existir já mostra o tamanho da mudança de percepção em torno de Bortoleto. Especialmente se lembrarmos como a temporada começou. No início, existia muita desconfiança. Muita gente acreditava que a Audi sofreria demais. Outros questionavam se Bortoleto estava pronto para carregar tanta pressão. E alguns até achavam que o projeto poderia virar um desastre técnico logo no primeiro ano. Só que agora, a narrativa começou lentamente a mudar.
Não porque a Audi virou uma potência da noite para o dia, mas porque sinais reais de crescimento começaram a aparecer. E na Fórmula 1, sinais importam muito, às vezes mais do que resultados imediatos. Porque engenheiros conseguem enxergar evolução antes dela aparecer na tabela. Eles observam telemetria, comparações de stint, eficiência energética, comportamento aerodinâmico, consistência de ritmo. E, aparentemente, algumas dessas áreas começaram a melhorar mais rápido do que o esperado dentro da Audi. Agora, imagine o impacto disso combinado com um piloto em crescimento constante. É exatamente aí que projetos perigosos começam a nascer. E talvez o maior exemplo disso seja a evolução mental de Bortoleto nas últimas semanas, porque hoje ele parece muito mais confortável lidando com situações imprevisíveis do que no início da temporada. Corridas caóticas já não parecem tirá-lo da zona de concentração. Problemas técnicos não geram pânico no rádio. Estratégias ruins não viram frustração pública. Pelo contrário, quanto mais complicada fica a situação, mais analítico ele parece se tornar. E isso é raríssimo em pilotos jovens. Inclusive, alguns vídeos recentes publicados no YouTube começaram a destacar justamente essa maturidade emocional como um dos fatores mais impressionantes do brasileiro até aqui. Porque velocidade pode aparecer rápido, mas controle emocional normalmente leva anos para ser construído. Agora, existe outra questão enorme crescendo nos bastidores: a expectativa. Porque o paddock começou a perceber que talvez a Audi esteja mais perto do meio do grid do que os resultados atuais mostram. E se a equipe realmente conseguir resolver os problemas de confiabilidade nas próximas etapas, tudo pode mudar muito rápido, especialmente em uma temporada tão apertada quanto essa. Hoje, diferenças mínimas já transformam completamente a posição de uma equipe no grid. Algumas décimas podem significar sair do Q1 direto para disputar pontos. E esse talvez seja o cenário mais perigoso possível para os rivais. Porque quando uma equipe nova finalmente encontra a estabilidade técnica, o crescimento normalmente acelera de forma brutal. Foi exatamente isso que aconteceu com várias equipes que surpreenderam na história recente. Primeiro parecem apenas promissores, depois começam a incomodar. Então surgem os primeiros resultados fortes. E quando todos percebem, a equipe já entrou definitivamente na disputa. Talvez ainda seja cedo para dizer que a Audi chegará nesse nível, mas uma coisa parece cada vez mais clara. O projeto começou a parar de parecer apenas uma aposta, e Gabriel Bortoleto está no centro absoluto dessa transformação. E talvez o momento mais importante dessa transformação esteja acontecendo agora, justamente quando quase ninguém consegue enxergar totalmente. Porque existe uma diferença enorme entre uma equipe que melhora por acaso e uma equipe que começa a entender o próprio carro. E nas últimas horas, várias análises técnicas começaram a sugerir exatamente isso sobre a Audi. Segundo comentaristas especializados, alguns padrões recentes de desempenho indicam que a equipe finalmente pode estar começando a entender melhor o comportamento aerodinâmico do carro em diferentes condições de pista. Isso parece extremamente técnico, mas na prática pode ser o início da virada. Porque muitos projetos da Fórmula 1 ficam presos durante meses tentando entender por que o carro funciona em uma seção e simplesmente desaparece na seguinte. E esse era justamente um dos maiores problemas da Audi, no começo da temporada. O carro parecia imprevisível. Em alguns momentos mostrava potencial, em outros parecia completamente fora da janela ideal de funcionamento. Só que agora começou a surgir algo novo: consistência. Ainda não perfeita, ainda longe do ideal, mas claramente melhor do que nas primeiras corridas. E quem mais está ajudando a equipe a identificar essa direção parece ser justamente Bortoleto. Aliás, um detalhe específico começou a chamar muita atenção recentemente nos vídeos de análise do YouTube. Vários especialistas destacaram que o brasileiro vem conseguindo adaptar o estilo de pilotagem muito rápido conforme o carro muda ao longo do fim de semana. Isso é enorme dentro da Fórmula 1 moderna, porque os carros atuais são absurdamente sensíveis a pequenas alterações de temperatura, vento, pneus e acerto aerodinâmico. Muitos pilotos simplesmente travam quando o equilíbrio sai da zona ideal. Já pilotos mais completos conseguem improvisar.
Conseguem mudar pontos de frenagem, conseguem alterar a entrada de curva, conseguem administrar desgaste sem perder totalmente o ritmo. E quanto mais Bortoleto demonstra isso, maior fica o respeito interno dentro da Audi. Aliás, jornalistas que acompanham a equipe de perto começaram a notar outra mudança importante. A comunicação entre piloto e engenheiros parece cada vez mais natural. E isso pode parecer um detalhe pequeno, mas muitas vezes define o sucesso de um projeto inteiro. Porque equipes vencedoras normalmente funcionam quase como uma extensão do piloto. As informações fluem rápido, as decisões ficam mais precisas, o desenvolvimento acelera. E talvez a Audi esteja começando exatamente essa fase agora. Só que existe um ponto ainda mais interessante nisso tudo. A pressão externa continua crescendo absurdamente. A mídia alemã quer resultados. A torcida brasileira aumenta expectativas a cada corrida. Os patrocinadores observam evolução. E o paddock inteiro começa lentamente a acompanhar mais de perto esse projeto. Só que até aqui, Bortoleto parece não estar sentindo o peso disso da forma que muitos esperavam. Na verdade, quanto maior a atenção, mais sólido ele parece ficar. E isso começou a gerar um tipo específico de comentário nos bastidores. Ele parece muito confortável para alguém tão novo. Esse tipo de frase na Fórmula 1 vale muito. Porque equipes não procuram apenas velocidade, elas procuram estabilidade sob pressão, especialmente em projetos de longo prazo. E talvez seja exatamente por isso que o discurso da Audi começou a mudar lentamente nas últimas semanas. No início do ano, o foco parecia apenas sobreviver à transição para a nova era da Fórmula 1. Agora, a equipe começa a falar mais sobre desenvolvimento, mais sobre evolução contínua, mais sobre crescimento progressivo. Isso normalmente significa uma coisa. Internamente, eles acreditam que existe potencial real nesse projeto. E talvez o mais assustador para os rivais seja justamente isso.